Sejam bem-vindos a essa videoaula. Na aula anterior, nós vimos os conceitos básicos de criação de classes dentro do C#, né? Então, relembrando, nós vimos que uma classe ela pode ser pública ou privada, para que a gente possa ter acesso a essa classe de maneira externa, é necessário declará-la com o atributo public. Nós vimos que a classe pode ter um construtor, ou seja, um método construtor. Esse método construtor, se eu colocá-lo como público, eu posso ter acesso externo a ele. Então nós iremos ver a seguir como é feito esse acesso ao método construtor. Então todos os comandos que forem inseridos dentro desse método serão automaticamente executados no instanciamento, no momento da criação da instância dessa classe. Perfeito? Bem, depois nós criamos propriedades para a nossa classe. Então foram criadas algumas propriedades privadas e depois nós utilizamos o refactor do Visual Studio para que fossem criados então as propriedades públicas para acesso dentro dessa classe. E esse é o conceito que foi explicado como conceito de encapsulamento dessas informações. Bem, por que temos uma repetição de atributos, né? Um atributo privado e um atributo público? Bem, primeiramente por proteção, porque eu posso aqui dentro da minha propriedade colocar uma série de regras programadas para o acesso a esses dados dentro da minha classe. Então o conceito seria mais ou menos o seguinte: eu tenho o meu atributo privado que fica encapsulado, fica guardado dentro da minha classe, e um atributo público que fica de front-end para acesso, né? Eu consigo acessar apenas essa minha propriedade pública, e essa propriedade pode conter lógicas, por exemplo, para que você apenas possa pegar o dado ou apenas atribuir esse dado dentro da classe, né? Então fica esse conceito de encapsulamento, que eu tenho uma proteção interna da minha classe com esses dados da própria classe, né? Eu não tenho acesso direto a essa variável da classe. Eu tenho que passar, então, por esse filtro, essa espécie de filtro que é a propriedade pública, com esse conceito de encapsulamento que nós estamos utilizando. Bem, quando você tentar atribuir um dado, por exemplo, essa variável ID que eu estou mostrando aqui, você vai ter que usar, então, você automaticamente vai usar a cláusula set, ou seja, o comando que estiver dentro do set. Eu posso aqui incluir uma lógica para permitir que apenas possam ser setados IDs maiores que 1000, enfim, eu posso criar a lógica que eu quiser dentro do meu set, né? Quando eu for pegar esse dado de fora, então eu posso colocar uma lógica de proteção, ou enfim, uma lógica restritiva dentro do meu get. Para isso que funciona o encapsulamento dessas variáveis da minha classe, para que eu não tenha simplesmente uma variável pública e que tenha acesso de qualquer forma nessa minha variável. Então eu tenho uma certa proteção, um encapsulamento desses meus dados para proteger os dados da minha classe. Bem, mais adiante nós vimos então a criação de métodos, né? Apenas eu demonstrei através de um método stub, que a gente chama apenas uma demonstração de como funciona a classe, a criação de um método público, né? Esse método, então, clearProperties, é um método do tipo void, ou seja, ele vai apenas ser chamado, ele não vai retornar nenhum tipo de dado. Então, ele vai apenas executar a sequência de comandos que estiver dentro desse meu método. Perfeito? Bem, dentro do conceito de construtores, nós temos ainda um outro conceito, né, de instanciamento de classe, que é o conceito do destrutor. O que ocorre? No momento em que essa minha classe é instanciada, é executado esse método construtor. No momento da destruição, ou seja, quando eu tenho o desinstanciamento da minha classe, pode ser programado também um método
contendo comandos para a destruição da minha classe, que é justamente nessa sintaxe que eu estou demonstrando aqui. Então, todos os comandos que vierem aqui dentro serão executados no momento da destruição dessa minha classe. Eu apenas vou colocar aqui dentro do meu método público book um comando para demonstrar o momento em que essa classe é instanciada, para que vocês possam ver na prática. Bem, eu vou utilizar aqui o conceito de message box, né? Aquelas janelinhas simplificadas apenas com o botão OK, para que vocês possam ver o momento que elas são criadas. O message box dentro do C# fica dentro de um assembly chamado system.windows.forms. System.windows.forms. Então eu vou adicionar uma referência, né, aqui no meu projeto desse meu assembly, dessa minha biblioteca, né? Aqui, ó, system.windows.forms. Perfeito? Dou OK. Minha biblioteca já está adicionada nas referências, né? Esse meu assembly já está inserido no meu projeto. Vou utilizar a cláusula using para fazer referência ao meu assembly. Perfeito? Message box fica dentro dessa biblioteca, dentro desse assembly. Através do método show, então eu posso mostrar uma mensagem aqui, né? Vou colocar constructor, apenas para que possa ser demonstrado que o construtor foi chamado através de uma message box. Nós iremos ver então a execução desse comando. Bem, até então eu estou falando de instância, instanciamento, desinstanciamento, construtor, destrutor, mas o que é isso? Como funciona um construtor? O que é um construtor? Bem, para entender esse conceito, o que eu vou fazer? Aqui na minha classe Program, que foi criada automaticamente pelo Visual Studio, eu vou criar então uma instância dessa classe. E vocês vão entender agora o que é o conceito de instância. Bem, eu criei uma classe chamada Book. Essa classe Book do tipo pública, ou seja, que eu tenho acesso de forma externa, que está localizada dentro do meu namespace Instance Class Name, que é justamente o nome do meu projeto, como eu posso ver aqui. Perfeito? Essa minha classe, ela é um tipo. Assim como eu tenho o tipo inteiro, eu tenho o tipo string, o tipo datetime. Bem, para poder declarar, para poder criar uma instância, para poder usar essa classe, a sintaxe é a seguinte. Assim como na declaração de variável em C#, eu coloco o tipo primeiro, tipo book, coloco depois o nome dessa minha instância, como se fosse o nome da variável que eu estou criando, e ela tem uma diferenciação. Eu utilizo igual a new, o tipo de novo. Dessa forma. Então, tipo, a classe que eu estou instanciando. Aqui é uma espécie de apelido ou nome da instância que eu estou criando, ou como se fosse o nome da variável que eu estou criando, mas nesse caso é uma classe, não é uma variável. Então, o nome da instância que eu estou criando é igual a new e o tipo de novo. Bem, se vocês forem observar direitinho aqui, aqui onde eu estou achurando é justamente a chamada do construtor da classe que eu criei. Essa chamada é essa chamada aqui, ó. Quando eu então dou o new daquele tipo, daquela classe, eu estou chamando o construtor daquela classe. Ou seja, naquela mesma linha de comando vão ser executados os comandos desse meu método construtor, que é do tipo público e é lógico que eu tenho acesso externo. Apenas para constar, para observar, o método destrutor ele é de uso interno, ele é utilizado apenas como um método privado. Bem, o que é essa instância? Como eu posso utilizar essa instância? Ao usar
ao invocar a minha instância ponto alguma coisa, eu vou ter acesso, então, aos métodos e às propriedades que eu criei anteriormente na minha classe. Vocês podem ver que estão aqui listados. A string autor, o inteiro ID, o datetime, data de publicação, a editora em string e o título do meu livro. E também o método que eu criei público na minha classe. Todos os métodos e todas as propriedades públicas estão disponíveis para que eu possa ter acesso de maneira externa a esse meu objeto. Ok? Então, eu posso setar dados agora ou eu posso receber dados, né? Eu posso pegar de volta, verificar os valores. Justamente esse conceito de eu ou setar um dado, dizer que o ID é igual a 1, ou perguntar para a minha classe book qual é o valor do ID, é o conceito do encapsulamento do meu get e do meu set. Sempre que eu vou pegar dados, perguntar para a minha propriedade qual é o valor daquela minha propriedade, eu estou dando um get. Sempre que eu estou setando alguma coisa, estou atribuindo um valor, eu estou usando o set. E é justamente quando essa porção de código é acessada. Então, aqui dentro dessa porção de código, eu posso colocar diversas formas de proteção desse meu dado interno. É justamente esse o conceito de encapsulamento dos dados dentro da minha classe, dentro da minha propriedade. Perdão. Perfeito? Bem, aqui eu estou atribuindo então que o ID vai ser igual a 1. Eu posso atribuir que o título do meu livro vai ser este. Eu posso atribuir que o autor do meu livro vai ser esse. Eu posso atribuir que a data de publicação do meu livro vai ser um tipo datetime, como eu estou vendo aqui na assinatura do meu objeto. E aí simplesmente eu não posso atribuir um datetime com um string. Então eu tenho que transformar esse dado em um datetime. Posso usar o datetime.parse. Ou seja, transforme, passe para a data o dado específico. Pronto. Faltou algum? Faltou a editora, que é claro que é DevMedia. Ok? Bem, o que eu fiz aqui, eu atribuí à minha classe todos esses valores listados aqui no código. Justamente, quando eu digo que o book1.id é igual a 1, eu estou setando, estou usando essa parte da minha propriedade, setando a minha variável interna encapsulada com o valor que eu passei, que é justamente representado pelo value. Se eu perguntasse agora à minha classe, se eu quisesse saber ou atribuir a uma outra variável, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, declarasse uma variável inteira auxiliar, dizendo que ela é o book1.id, justamente ao perguntar, ao receber esse valor daquela propriedade interna do meu objeto, eu estaria então utilizando o get, que estaria retornando essa variável para mim. É claro que num software eu posso restringir, eu posso tirar o get
deixar apenas o set, ou seja, eu apenas posso setar valores a essa minha variável, a essa minha propriedade, mas eu não posso ter retorno do valor que eu setei nessa propriedade. Isso de acordo com a regra de negócio do seu software, né? Isso fica a critério do desenvolvedor, do analista, do projetista. Perfeito? Vou rodar o código então para que possamos verificar o funcionamento. Ao rodar o código, então, você pode observar que o construtor é disparado, né? O construtor está aqui. Quando eu clico OK, então, o meu programa roda. Bem, apenas parando com o mouse em cima da minha instância, do meu objeto, eu já posso ver quais são os valores que foram atribuídos às minhas propriedades, né? Então aqui você tem acesso à propriedade externa, né? E a variável interna que está encapsulada, e você pode verificar que os valores são idênticos, porque a lógica assim estava programada, né? Estava delineada. Ok, vocês podem ver que o datetime é representado aqui de uma forma de dia, mês, ano com hora. Eu não setei a hora, então a hora fica zerada, né? Eu posso ter regras dentro das minhas propriedades, dentro do get e do set, para que esses dados possam ter, então, suas formatações conforme a necessidade. Verificando aqui, a minha variável inteira auxiliar está com valor 0. Se eu passar para o próxima linha, ao verificar, ela recebeu o valor, então, utilizei o get para pegar esse valor de volta que foi atribuindo anteriormente para a minha propriedade dentro do meu objeto. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós vimos, então, uma maneira básica de se utilizar objetos, né? É muito importante agora para o aluno dar uma estudada nisso, dar uma verificada de como esses conceitos funcionam, como eles são interrelacionados, né? O meu conselho fica utilizar o próprio help, a documentação do Visual Studio, que é o F1, né? O famoso F1. Aqui mesmo nos keywords, se você clicar em New, você pode ver então um vasto conteúdo, New Operator, né? Que é o que a gente está utilizando, mostrando a sintaxe de funcionamento para a criação de uma classe, né? Então fica aqui minha dica para estudo. Eu fico à disposição também para sugestões de pauta, para dúvidas dos alunos, através do meu e-mail que está no website da DevMedia. E fico à disposição para qualquer comentário, qualquer necessidade. Estou à disposição para isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos continuar, então, com esse assunto de criação de classes. Nós vamos criar métodos, vamos ver a utilização desses métodos. Por enquanto é isso, muito obrigado e até logo.